Eu nunca imaginei que encostar o caminhão por alguns minutos na BR-242 seria a pior decisão da minha vida. Porque naquela noite, enquanto eu lutava contra o sono, descobri que o perigo não estava na estrada, nem nos assaltantes que tanto falam por aí, mas sim dentro da boleia, sentado ao meu lado como se tivesse entrado sem abrir a porta. Mas para você entender como cheguei nesse ponto, preciso voltar algumas horas antes, quando o cansaço já pesava nos meus olhos e cada quilômetro parecia dobrar de tamanho. A BR-242 é um trecho solitário, cercado por mato, acostamentos estreitos e uma escuridão que engole qualquer coragem. E eu, como qualquer outro caminhoneiro, achei que parar um pouco para descansar seria a solução. O que eu não sabia é que, ao desligar o motor, estava abrindo espaço para algo que eu jamais conseguiria explicar. E foi exatamente nesse instante que comecei a sentir que a noite me preparava uma armadilha, daquelas que a gente só acredita quando vive. Eu estava na altura da BR-242. Já passava das 11 da noite quando senti o caminhão começar a perder força, como se algo tivesse sugando a energia dele. Olhei para o painel e não havia nada de errado. Nenhum alerta, nenhum barulho diferente. Mas a marcha pesada não respondia e a velocidade caiu bruscamente. Foi então que a única opção que me veio à cabeça foi encostar no acostamento, mesmo sabendo que aquela região tinha fama entre os caminhoneiros. A estrada parecia mais escura do que o normal, sem nenhum outro veículo passando, e aquele silêncio no meio da rodovia me deixou inquieto. Lembrei de histórias antigas que os colegas contavam nos postos, relatos de caminhoneiros que juravam nunca mais parar naquele trecho. Mas até então eu nunca tinha dado ouvidos. E naquele momento, sozinho, parado no acostamento, comecei a entender que havia motivos reais para não ignorar esses avisos. Enquanto tentava raciocinar sobre o que fazer, percebi que a escuridão parecia avançar cada vez mais contra mim, como se a própria estrada quisesse me engolir. Peguei o celular para tentar ligar para alguém, mas não havia sinal algum. A tela só mostrava o aviso de sem serviço, como se eu estivesse no meio de um deserto, isolado do mundo. Foi então que vi, pelo retrovisor, algo que não deveria estar ali. Uma sombra parada, bem atrás do caminhão, imóvel, como se me observasse. O detalhe é que não havia som de passos, nem clarão de faróis se aproximando, nada que explicasse aquela presença. Eu pisquei, esfreguei os olhos, mas a sombra continuava lá, parada, como se esperasse que eu descesse do caminhão. Meu corpo inteiro travou, e naquele instante tive certeza de que qualquer movimento em falso poderia me colocar frente a frente com algo que eu não estava preparado para encarar. Decidi não sair da boleia de jeito nenhum, mas a curiosidade era maior do que o medo, e acabei abrindo só um pouquinho do vidro para tentar enxergar melhor. Foi então que notei que a sombra não tinha forma definida. Parecia mais um borrão escuro que oscilava levemente, como se fosse fumaça parada contra o vento. Me arrepiei inteiro, porque o ar estava completamente imóvel e aquilo não fazia sentido algum. Ainda assim, o que mais me deixou desconcertado foi ver que aquela coisa parecia se aproximar sem dar um único passo. Simplesmente se arrastava em minha direção, ganhando cada vez mais nitidez. O pior era a sensação de que, a cada metro que encurtava, o ar dentro da cabine ficava mais pesado, como se algo invisível estivesse drenando toda a energia do ambiente. Eu sabia que precisava tomar uma decisão rápida, mas algo dentro de mim dizia que qualquer movimento precipitado só ia chamar ainda mais a atenção daquela presença. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço pregando peças na minha cabeça, mas no fundo eu sabia que não era só isso. Apertei o volante com tanta força que meus dedos começaram a doer, como se aquele simples contato pudesse me manter firme diante do que estava acontecendo. Foi nesse momento que percebi um detalhe que me deixou ainda mais perturbado. O retrovisor que refletia o acostamento atrás de mim já não mostrava nada além de um breu absoluto, como se a estrada tivesse desaparecido para trás do caminhão.
Não havia faróis de outros veículos, nem mesmo o contorno das árvores que antes eu conseguia ver. Era como se eu estivesse isolado em um trecho que não fazia parte do mundo real, um espaço suspenso só para mim e para aquilo que me observava. Esse pensamento me corroeu por dentro, e pela primeira vez eu comecei a cogitar que talvez nunca mais conseguisse sair dali. Na tentativa de afastar aquelas ideias estranhas, baixei o vidro e deixei o vento frio bater no meu rosto. Mas a sensação que tive foi de que o ar não vinha de fora, e sim de dentro da própria boleia, como se algo invisível respirasse junto comigo. O medo começou a se transformar em desespero, quando notei que a quilometragem do painel não aumentava, por mais que eu acelerasse. Era como se o caminhão rodasse em círculos dentro de um trecho interminável da BR-242. Olhava para o horizonte e o mesmo poste quebrado continuava surgindo à frente, repetidas vezes, como se fosse um aviso que eu não estava entendendo. Foi aí que me veio a lembrança de histórias que já tinha ouvido nos postos de beira de estrada, sobre caminhoneiros que pararam no acostamento dessa rodovia e nunca mais foram vistos. Naquele instante, percebi que eu poderia estar vivendo exatamente uma dessas histórias. Segui em frente, tentando me convencer de que tudo não passava de cansaço. Mas o que aconteceu em seguida tirou qualquer explicação lógica da minha cabeça. Vi um clarão repentino refletir no retrovisor, como se um veículo estivesse bem atrás de mim. Mas quando olhei melhor, não havia nada na pista. O clarão sumiu tão rápido quanto surgiu, e logo depois percebi uma silhueta parada no acostamento, imóvel, como se esperasse que eu parasse também. A figura parecia me encarar, mesmo à distância, e por um momento senti a estranha impressão de que ela sabia meu nome, como se me chamasse sem emitir nenhum som. Meu corpo inteiro se arrepiou, e a única coisa que pensei foi que, se eu cedesse à curiosidade e encostasse o caminhão, talvez não tivesse chance de sair dali para contar o que vi. A estrada seguia deserta, e quanto mais eu avançava, mais a sensação de estar sendo observado aumentava, como se aquela presença tivesse se grudado em mim mesmo sem aparecer novamente. Minhas mãos suavam no volante, e a mente repetia a lembrança daquela figura imóvel na beira do acostamento. Eu tentava me convencer de que era só mais uma ilusão, mas algo dentro de mim dizia que não era. Foi quando notei algo ainda mais perturbador. Cada placa que passava parecia estar no lugar errado, como se a rodovia tivesse se transformado em um labirinto sem fim, me levando de volta para o mesmo ponto. Reconheci uma árvore caída que já tinha visto antes, e isso me fez entender que eu não estava apenas dirigindo na BR-242. Eu estava preso nela, como se tivesse atravessado para um trecho em que o tempo e o espaço não obedeciam mais às regras normais. O desespero começou a tomar conta quando percebi que, mesmo acelerando ou diminuindo a velocidade, o horizonte nunca mudava. Sempre a mesma faixa de asfalto e as mesmas luzes distantes que não chegavam perto. Foi então que meus olhos captaram algo impossível de ignorar. No retrovisor, vi a figura parada, exatamente no acostamento por onde eu havia passado. Mas, ao piscar novamente, ela já não estava mais lá, e sim alguns metros adiante, imóvel, me esperando. Era como se estivesse me perseguindo sem se mover, como se a estrada fosse o palco de uma repetição doentia, trazendo-a sempre de volta para a frente do meu caminho. A sensação de que eu jamais sairia dali começou a pesar no peito, e eu sabia que não estava lidando apenas com o medo, mas com algo que realmente queria me prender para sempre. Tentei me concentrar no volante e manter a calma, mas algo começou a acontecer dentro da cabine que eu jamais poderia explicar. O rádio, desligado, começou a chiar sozinho, emitindo ruídos e sussurros que pareciam formar palavras desconexas. Quanto mais eu acelerava, mais alto o som ficava, até que, por um instante, consegui ouvir algo que me congelou o sangue. Era meu próprio nome, repetido várias vezes, quase como se viesse de alguém sentado ao meu lado. Olhei pelo retrovisor e nada.
Olhei pelo banco do passageiro e o assento estava vazio. Mesmo assim, a sensação de presença continuava tão intensa que cada respiração parecia pesada, como se o ar estivesse sendo sugado por algo invisível. E eu entendi naquele momento que a estrada não era apenas deserta, ela estava viva de um jeito que eu não conseguiria explicar. Quando finalmente achei que tinha se acalmado, notei algo que me fez gelar por completo. A sombra do homem encapuzado apareceu refletida no vidro lateral, agora bem próxima, mas sem emitir nenhum som ou movimento que pudesse explicar sua presença. Tentei pisar fundo e me afastar, mas cada vez que olhava para o retrovisor, a figura permanecia ali, imóvel, como se pudesse atravessar qualquer distância instantaneamente. Meu coração disparou e a mente entrou em colapso tentando encontrar uma explicação racional, mas não havia nenhuma. Era impossível ignorar que eu não estava sozinho na BR-242 e que aquele homem, ou o que quer que fosse, tinha controle sobre o espaço ao meu redor, manipulando o tempo e a percepção de forma que eu jamais conseguiria compreender. No ápice do medo, percebi algo ainda mais aterrador. Quando olhei pelo retrovisor mais uma vez, não havia apenas a sombra do homem, mas uma sequência de figuras, todas iguais, paradas no acostamento como se esperassem que eu encostasse de novo. Foi nesse momento que entendi que não se tratava apenas de uma visita momentânea, mas de um aviso claro e mortal. A BR-242 guardava segredos que não deveriam ser desafiados, e qualquer descuido poderia ser definitivo. Apertei o volante com força, o coração quase saindo pela boca, e decidi que não iria parar de jeito nenhum, porque aquela noite me mostrou de forma cruel que a estrada tem olhos e que o acostamento, que parecia seguro, podia ser o lugar onde você jamais acordaria novamente. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.